Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você estará estudando comigo, estará acompanhando essa escola, mas hoje iniciamos o último trimestre de 2025 com uma lição maravilhosa, um tema que eu sou apaixonado, queridos. Deixa eu até achar a revista por aqui, que tem tanta revista aqui, que é um tema maravilhoso que nós vamos estudar esse trimestre aqui, ó. Não sei se você já consegue ver, nós já vamos entrar nela já aí, ó. Personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Serão 13 lições até o último domingo de dezembro, aonde nós vamos conhecer personagens como Jétro, Davi, Josué, Caleb, Ruth, e vários outros personagens que vai nos dar inspiração, espelho para que nós possamos viver uma vida melhor, uma vida maravilhosa, abençoada na presença de Deus. Então, eu quero te convidar a não parar, a não desistir. Aí comigo até nesse dia. Então, você que está aí pela primeira vez, talvez entrou agora nesse vídeo, você nunca teve a oportunidade de estudar uma aula de escola bíblica conosco. Então o que eu quero te pedir, queridos, é que fique comigo até o final. Você vai dialogar comigo nessa história, nesses estudos. Se porventura você tiver dúvida, ou um elogio, ou uma crítica, não esqueça de deixar no comentário. Isso vai me ajudar, mesmo a crítica, se ela for construtiva, eu estou aqui para isso. Muitas pessoas já criticaram e eu já tentei mostrar por quê. Eu pego a revista, queridos, aqui, na verdade é uma aula de apoio para professores e professoras que vão lecionar no próximo domingo. Eu tento trazer para cá, detalhado, estudando junto, linha por linha da revista, sem pular nem sequer o comentário dos autores e principalmente os versículos bíblicos para nós ir acompanhando, entrando, para que você tenha uma base para ela no domingo. Então a minha intenção não é vir aqui dar aula para professor de maneira nenhuma. Eu não rogo isso para mim, não. Você professor é capacitada. Eu trago aqui o que está escrito, eu transfiro para a tela tudo que está escrito. E aí você pode dizer, mas ler é fácil. Não, queridos, eu trago para cá com a ajuda do Espírito Santo, com a interpretação de Deus, para que aqueles que não têm a possibilidade de ler a revista inteira, ele tem uma aula dada aqui. Para aquele aluno, aluna que quer ir para a escola inspirado, que já quer ter uma ideia do que ele vai viver na sala de aula, tem uma aula aqui. Para aquele que talvez tenha dificuldade na leitura, tem uma aula aqui. É para isso, essa função, queridos. Então eu te peço que fica comigo, te peço ainda que, se você gostar da lição, comenta, compartilha na tua igreja, no teu grupo, na tua sala de escola bíblica, entendeu? Peça para o teu pastor. Aqui não vai ser pregado placa de igreja, não vai ser pregado ministério, aqui vai ser pregado exclusivamente o que está na revista. Então eu convido você para ficar comigo e embarcarmos nesses 3 meses de muito estudo. Juntos nós vamos aprender muita coisa aqui. Eu com você, você comigo e nós com o Espírito Santo. Amém? Vamos iniciar orando? Querido papai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais essa aula, por mais esse trimestre, por mais essa revista, Senhor, aonde nós vamos nos aperfeiçoar um pouquinho mais. Dai-nos capacidade de entendimento. Tiago diz que se nos falta sabedoria para pedir, que do alto o Senhor manda deliberadamente. Então eu, Senhor, peço sabedoria para que eu possa ministrar a tua aula ao teu povo, Senhor, para que eu possa ajudar, Senhor, nesse ensino, nessa absorção desta matéria. Espírito Santo, eu me assento para que o Senhor lecione para nós. Ajude-nos, Espírito Santo. Tome a minha boca, tome os meus olhos, tome os meus ouvidos, tome o meu pensamento, tome até o meu coração. Faça nós entendermos. E aquele que entrar no propósito comigo, Senhor, junto a essas 13 lições, vamos fazer uma caminhada e um progresso no conhecimento do Senhor. Amém e amém. Então vamos lá, junto comigo, para a nossa primeira aula. Espera aí que eu acho que a tela não foi. Já começando aqui a apanhar um pouquinho. É normal, que nós é meio caipira. Então vamos lá, queridos, olha lá, ó. Betel Dominical, porque a Assembleia de Deus Ministério Madureira tem como base teológica para sua escola bíblica dominical as revistas da editora Betel.
adultos neste caso. Lembrando que ainda no meu canal você vai encontrar a de jovens e você vai encontrar também a Viver Mais, nesse trimestre com Deus, conhecendo mais a Deus, muito linda. E a de jovens nesse trimestre, Carta aos Romanos, que na verdade não seria para jovens e adolescentes, mas para toda a igreja. Se você é igual eu, apaixonado por aprender, eu creio que você ainda vai assistir jovens e ainda vai assistir a do adolescente. E ainda vai colocar lá para mim assim, irmão Kleber, eu tô assistindo jovem aqui também. Tô assistindo também a dos adolescentes. Amém, queridos? Então vamos lá, o tema deste trimestre, vamos trabalhar o trimestre inteiro, personagens bíblicos virtuosos e marcantes, que deixaram marcas, homens e mulheres também, que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. E para iniciar no dia 5 de outubro, olha, 5 de outubro, queridos, quando essa lição será aplicada, eu estarei na minha lua de mel, acredita? Com meio século de vida, completado poucos dias atrás, estou casando com a Beatriz, o amor da minha vida. Na hora que você estiver aí no teu domingo aí, peça pro teu professor aí, peça pros teus alunos, faça uma oração para mim, Kleber e Beatriz, aquele professor lá da internet, que está na lua de mel, que se casou ontem, dia 4 de outubro, rogo a Deus a oração de vocês, estamos casando pela fé, os dois agora recentemente desligados das empresas, mais ligados no Senhor, aleluia. Então será a primeira lição, e olha, para iniciar com chave de ouro, nós vamos falar sobre Jetro. E aí, você sabe quem é Jetro? Você, aluno que talvez passou por aqui, está querendo aprender um pouquinho mais, você já ouviu falar deste nome, Jetro, ou até Reuel? Ele é o sogro de Moisés, é um homem cheio do conselho que pôde orientar Moisés para que Moisés não perdesse o controle do seu ministério. Olha lá, conselhos sábios aliviam fardos. Preste bem atenção, hoje nós vamos falar muito sobre conselhos, então preste atenção, queridos, o quanto é importante esta aula. Então vamos lá, vamos iniciando sem perca de tempo. Texto áudio: totalmente desfalecerás, ou desmaiará, ou perderá o sentido, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer, ou seja, sozinho você não pode fazer. É um texto lá de Êxodo, capítulo 18, versículo 18, onde Moisés está dando essa fala para o seu genro Moisés. Jetro está dando essa fala para o seu genro Moisés. Verdade aplicada. É preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus, em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Preste atenção, deixa eu já pegar meu marca-texto. Olha só, conselhos e sugestões, mas não é de qualquer um, não é de qualquer jeito, tem que ser à luz da palavra de Deus. Ou seja, na verdade aplicada, nós vamos entender que um conselho não significa que ele é bom. Pode ser muito bom, mas pode ser um abismo sem fim, se ele não estiver à luz da palavra de Deus. Se o conselho que vir até você for contrário à palavra de Deus, cai fora, não é de Deus. Olha os objetivos dessa lição. Primeiro, conhecer a história de Jetro. Segundo, ressaltar a importância de valorizar conselhos de cristãos maduros. Queridos, eu não diria até cristãos maduros, mas valorizar a importância de conselhos de cristãos, apaixonados e viventes da palavra de Deus, porque eu já fui aconselhado por jovens que dominavam a palavra, que tinha a palavra ao seu lado. É lógico que o conselho é mais para maturidade, os sábios, quanto mais sábio, mais conselho a pessoa tem. Isso é lindo, é maravilhoso, mas nós não podemos desprezar um conselho que ele está embasado à luz da palavra de Deus. E terceiro objetivo, identificar os benefícios de boas parcerias na caminhada espiritual. Texto de referência, Êxodo 18, versículos 21, 22, 23 e 24, que diz assim: e tu, dentre todo o povo,
Procura homens capazes, olha só a qualidade, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maioria de 1000, maiorias de 100, maiorias de 50 e maiorias de 10, para que julgue esse povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. 23, se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir, assim todo este povo em paz virá ao seu lugar. E 24, Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. Então nós vamos trabalhar hoje em cima desse texto. Vamos dar uma resumida nisso para você que está começando agora. O que acontecia? Moisés era o legislador, era o profeta, era o sacerdote do Deus Altíssimo. Lembra, Moisés tirou todo o povo, usado por Deus, tirou todo o povo do Egito. Alguns estudiosos dizem que mais ou menos de 3 a 5 milhões de pessoas. Ele era o único legislador, ele que conhecia as tábuas, ele que conhecia o Senhor. Então todo julgamento era levado direto a ele, desde o roubo de uma galinha, como de um adultério e um assassinato. Ele era responsável por julgar todo o povo. Imagine um homem sozinho julgando, vamos tirar bastante, 1 milhão de pessoas. Jetro chega para ele e fala assim: olha, você está se desfalecendo, você está se acabando, você não consegue viver, você não consegue governar, se você não tiver ajuda, você vai perecer, e o povo também, porque precisa disso. Então Jetro falou assim: olha, faz o seguinte, ora ao teu Deus, eu sei que ele vai te responder, procure no meio do teu povo homens de verdade. Quanta falta faz hoje homens de verdade, homens que são íntegros, honestos, que não são munheca, avarento, ciumentos, invejosos, e coloque eles como ajudadores para você, e a sua carga será aliviada. Olha o conselho dele. Então agora nós vamos estudar em cima disso, de conselhos sábios que aliviam as nossas cargas. Introdução: o conselho de um crente fiel pode influenciar nossa vida positivamente. Nesta lição, veremos como Jetro ajudou o seu genro Moisés na liderança do povo de Deus no deserto. O conselho positivo de Jetro auxiliou Moisés a diminuir o desgaste e as preocupações diante das muitas causas dos israelitas no caminho para Canaã. Olha só, presta atenção, os conselhos positivos de Jetro. Porque se diz positivo, significa que tem também conselhos negativos, errados, fora da palavra de Deus. Tópico 1. Conhecendo Jetro. Jetro é um nome que em hebraico significa excelência ou excelente. Também chamado Reuel, está lá em Êxodo 2:18, e Números 10:29, tá aqui os textos, ó. Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, este lhe perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Êxodo 2:18. Então Moisés disse a Robabe, filho de Midianita, Reuel, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar sobre o qual o Senhor disse: eu darei a vocês. Venha conosco e se trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Números 10:29. Então Jetro também tinha o nome de Reuel. Se você fazer a leitura, você vai ver. Você pode dizer, são duas pessoas? Não, é o mesmo nome. Que o nome Jetro, em hebraico, significa excelência, excelente, que também é chamado de Reuel. Jetro era sacerdote na terra de Midian e um dos filhos de Abraão, com Quetura. Então, ó, ele é midianita. Gênesis 25, do 1 ao 6, mas eu fiz só 1 e 2 para você entender. Ó, Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isaac e Suá. Gênesis 25, 1 e 2. Esses foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura: Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isaac e Suá.
foram estes os filhos de Joquizã, Sabá e Dedã. 1 Crônicas 1:32. Ou seja, Jetro era sacerdote na terra de Midian, e ele era um dos filhos de Abraão, casado com Quetura. Era um homem equilibrado, de bom senso e conselheiro. Deu a filha Zípora a Moisés em casamento. Êxodo 2:21. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher a sua filha Zípora. E eles tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Olha lá, ela deu à luz a um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante na terra estrangeira. Êxodo 2:22. Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando estrangeiro e teve 2 filhos. Atos 7:29. Esse outro eu nem coloquei aqui, tá, queridos? 1.1. Maior que todos os deuses. Moisés contou a Jetro todas as maravilhas que Deus havia feito ao tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. O coração de Jetro se alegrou muito com o bem que o Senhor havia feito aos israelitas. Então bendisse o Senhor e o reconheceu como o maior de todos os deuses, porque sobrepujou o que trataram Israel com soberba. Olha, esse texto é importante, eu vou ler ele. Êxodo capítulo 18, versículo 8 ao 11 diz assim, ó: então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que os libertou das mãos dos egípcios do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. E olha só, quando Moisés conta toda a história para o seu sogro, ele chega agora e fala assim: senta aqui, Jetro, eu preciso te contar. Olha, Deus fez as 10 pragas, cada praga humilhando cada deus que o Egito achava verdadeiro. Olha, eles tentaram nos matar, Deus abriu o mar vermelho, Deus afogou todos eles, carros, cavalos, cavaleiros naquele rio, e nós passamos em terra seca. Jetro, que adorava outros deuses também, ele para e fala assim: olha, bendito seja esse Deus, ele é maior do que todos os deuses de verdade. Queridos, muitas vezes quando Deus faz milagres na tua vida, na maioria deles é para que o nome dele seja glorificado. Então abra a tua boca e fale de Deus, abra a tua boca, você tem vantagem para falar o que Deus fez na tua vida. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim, ó: agora sei que o Senhor é maior. A palavra saber ocorre frequentemente no livro de Êxodo. Moisés e os israelitas precisavam saber quem era Deus e conhecer seu grande poder. O relato de Moisés a Jetro, testemunhando das manifestações do poder de Deus e do livramento que ele operou, levaram Jetro a exclamar: agora sei, e a seguir participar da adoração ao Senhor. Essas coisas estão registradas para que nós também possamos conhecer e adorar o único e verdadeiro Deus. Aleluia! Tópico 1.2, Jetro, o bom conselheiro. Jetro foi ao encontro de Moisés no acampamento dos israelitas, no deserto do monte de Deus, levando consigo a esposa e os filhos de Moisés. Ei, você que é estudioso, sabe me dizer qual é o monte de Deus? Como era chamado o monte de Deus? E aí? Consegue colocar nos comentários? Eu não vou dizer não. Se na próxima aí você colocar nos comentários que não souber, eu coloco o nome dele. Êxodo 18, 1 ao 5, diz assim, ó: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que recebeu juntamente com seus 2 filhos. Um destes se chamava Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, aonde estava acampado, perto do monte de Deus.
Que texto lindo, né? Que fala sobre Jetro, sobre a sua família. Uau. Queridos, esse texto não vai sair daqui. Conseguimos fazer rapidinho. Rapidinho. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Rapidinho, queridos. Deixa eu só achar aqui que esse texto aqui. Eu vou tirá-lo daqui. Eu volto com ele. Acho que deu certo. Vamos lá. Revistinha. Vamos lá. Nós já lemos o texto de Jetro. Eita, que trabalheira. Calma que é a primeira aula. Nas outras nós vamos melhorando aí. Vai dar certinho. Pronto, tá aqui o texto aí. Estão conseguindo ver comigo o texto aí? Agora eu tirei aquele balão que tinha o texto porque eu não tinha colocado ele para sair do texto, perdoe. Jetro então se preocupou muito com o excesso de trabalho de seu genro, ao conduzir tantas pessoas pelo deserto e ainda julgar as suas causas. Ele ficou preocupado ao perceber que talvez Moisés não aguentasse aquela carga por muito tempo. Assim, numa demonstração de sabedoria e bom senso, pensando em aliviar o genro daquela árdua tarefa que ele exercia sozinho, Jetro disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Êxodo 18, versículos 17 e 18. Então, depois que Jetro observou tudo e viu que Moisés tinha que levar o povo até a terra prometida, ele guiava, ele orientava os sacerdotes, ele orientava o templo, ele orientava a tenda do Senhor, e ele julgava as causas. Jetro fala: para, você não é bom o que está fazendo, você vai se matar, você vai acabar com você e com o povo. Queridos, quantas vezes não passamos por isso na igreja? Queridos, o conselho de Jetro é perfeito. Quantos de líderes nossos que não pode ter um conselho desse, que a primeira coisa que ele vem na cabeça é dizer assim: olha, tá me aconselhando a diminuir a obra porque tá querendo roubar o meu lugar, porque tá querendo tirar o meu lugar. Não, queridos, a obra tem que ser compartilhada. O que Jetro ensina para Moisés e Moisés assume e consegue fazer é que a obra de Deus é compartilhada, ela não é feita sozinha. E quando um líder delega poder, ele tem que ter a confiança de deixar o seu liderado operar. Jetro fala para ele: olha, só fiquem para você as causas graves, grandes, as pequenas não vêm até você. Quantos pastores e pastoras, quantos líderes têm direcionado o trabalho e quer que cada fio de cabelo que acontece no movimento vai lá e fala e pede amém para ele? Querido, isso não é liderança compartilhada. O conselho de Jetro era simples: as causas pequenas, os líderes, os que foram escolhidos, julguem, analisem, façam, para que o líder geral, para que Moisés não sobrecarregasse. Olha o que o dicionário Bíblia Wycliffe diz: depois do êxodo do Egito, e enquanto os israelitas estavam nas proximidades do Monte Sinai, Jetro trouxe Zípora e 2 filhos de volta para Moisés. Jetro fez coisas notáveis nessa reunião. Primeiro, iniciou e observou, junto com os líderes de Israel, o sacrifício de ação de graças pela recente libertação do Egito. Segundo, sabiamente aconselhou Moisés a fazer certas mudanças em seu penoso sistema de julgar as pessoas, que aparentemente foram adotadas imediatamente. Nós vemos que Moisés já correu fazer isso. Jetro então retornou à sua própria terra. Depois que ele aconselhou, deu certo, aliviou a carga, o conselheiro se retira. 1.3, Jetro diz o que fazer. Ele fala agora o que tem que ser feito. Jetro se mostrou muito sábio e experiente ao orientar Moisés, dizendo que ele precisaria primeiro escolher homens capacitados, de caráter reto, temente a Deus. A esses homens Moisés deveria ensinar todos os estatutos e leis do seu povo, treinando todos eles conforme os parâmetros da administração e comportamento que Moisés já havia estabelecido. Assim, já havia estabelecido. Desculpe, queridos. Assim, Jetro nos deixou uma aula completa de boa administração e liderança, aplicável na vida e nos negócios ainda hoje. Está lá em Êxodo, se você puder ler, o texto é longo,
capítulo 18, que é o do nosso tema, né, nossa lição, do versículo 17 ao 27. Lê aí, queridos, é tudo que nós já passamos um pouco por aqui. Então, olha que lição. Quando nós entendemos que sozinho não fazemos, e ao nosso lado nós precisamos de pessoas capacitadas, homens tementes a Deus e de caráter reto, capacitado, nós temos que ensinar e confiar. Isso é a verdadeira liderança que Deus nos ensinou. Olha o que o comentarista diz. Em Quem é Quem na Bíblia Sagrada, Paul Gardner diz: numa grande demonstração de sabedoria, ele aconselhou seu genro que estabelecesse uma liderança compartilhada, na qual Moisés ficaria com a tarefa principal de diante de Deus, enquanto outros líderes capazes, tementes ao Senhor e confiáveis seriam selecionados para julgar as pequenas causas entre o povo. Somente, presta atenção, cadê meu negócio aqui? Somente pequenas causas, somente os casos mais graves e difíceis seriam levados a Moisés. É o que eu disse, queridos. Mas muitos líderes, pastores, presidentes, eles não confiam nos seus liderados, ou não confiam nem mesmo na administração deles, porque quando eu entrego as causas menores, me alivia o fardo. De que me alivia o fardo? Eu não ouvi o conselho do Jetro. Imagine se Moisés vai lá e seleciona 70 pessoas para ajudá-lo, e ele fica fiscalizando, o julgamento da galinha, o julgamento... Não, queridos, e como é difícil, pastores, líderes egoístas, que tem medo de distribuir o ministério, de compartilhar o ministério, acha que vai ser roubado o ministério dele. Queridos, eu vou dizer uma para você professor, se você tem medo, professora, do teu aluno, que ele saiba, que ele julgue, que ele dê as aulas melhores, que você possa, as aulas menores, as aulas de menos importância, que ele possa fazer trabalho para te ajudar. Se você tem esse medo de ser tirado do teu cargo por causa dele, na verdade você não tem certeza que foi Deus que te deu o que você faz. Porque quando eu sei que é Deus que colocou em mim o ministério para ensinar, isso eu faço com zelo, porque é o conselho dele, eu não tenho preocupação. Pelo contrário, eu quero levantar mais e mais pessoas para me ajudar, para que eu possa passar aula, passar lições, e eu não fique preso. Olha, continuando, este homem sábio e piedoso reconheceu a grande fidelidade do Senhor e ajudou o povo de Deus a aprender a governar mediante uma liderança descentralizada. Não era só numa pessoa, era várias pessoas. O que eu ensinei? O coração de Jetro se alegrou muito com o bem que o Senhor havia feito aos israelitas. Ou seja, Jetro viu que Deus estava operando. E aí, queridos, tópico 1, preparado, foi pronto, tá bom, gostou, dei uma gargadinha, deu uma enroscada num balãozinho de versículos, mas se você está comigo até agora, é sinal que estamos caminhando bem. A primeira lição sempre é um pouquinho mais difícil, vamos pegando ela, vamos ligando as locomotivas, mas vai sair. Com você junto comigo, a aula vai ser maravilhosa. Coloque no comentário, não deixe de colocar no comentário aí, o que você está achando dessa aula, incentive para que eu não pare, porque às vezes quando eu não vejo comentário, não vejo curtida, a minha vontade é parar, porque isso demora para fazer a aula, demora para programar, demora para formatar, eu tenho que estudar essa revista antes para trazer até aqui agora os ensinamentos, demora para fazer esse PowerPoint com os versículos. Então, se a aula estiver sendo boa, me ajuda. Aprendendo a ouvir, esse é o maior problema dos líderes. O sábio Salomão disse que tolo faz o seu caminho reto aos próprios olhos. Olha Provérbios 12:15. O caminho do insensato, do tolo, daquele que não busca a resposta de Deus, parece para ele certo, justo, mas o sábio ouve os conselhos. Ou seja, o que Salomão está dizendo, o tolo, o insensato, ele não ouve conselho. Ele não aceita conselho, ele acha que tudo ele está certo. Porém, na multidão de conselhos existe segurança. Provérbios 11:14. Sem diretrizes, sem conselhos, sem ordenanças, a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Esse é um bom paralelo entre tolos e sábios na condução da própria vida.
Quando buscamos ao Senhor em oração e andamos sob a direção do Espírito Santo, Ele nos leva a construir relacionamentos saudáveis, que somam em nossa caminhada nesta terra. Portanto, é preciso saber ouvir e discernir os conselhos prudentes, que nos fazem vitoriosos. Provérbios 24, 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Olha como que a palavra de Deus é tremenda, né, queridos? Tópico 2.1, Jetro e Paulo para hoje. Assim como Jetro orientou Moisés, o apóstolo Paulo também orientou Timóteo para a necessidade de contar com homens fiéis, idôneos e tementes a Deus, que soubessem ensinar os outros. Olha lá, 2 Timóteo 2:2. E as coisas que me viu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar os outros. Então, queridos, uma das coisas mais importantes, muitas vezes nós escutamos um líder dizer que está orando para levantar alguém, orando para levantar, é lógico que tem que orar, é lógico que Deus tem que dirigir isso, mas a palavra de Deus é cheia de indicativos para que você escolha um líder, um obreiro de caráter. Olha só, homens e mulheres, né, fiéis, idôneos e temente a Deus. Quantas pessoas que não são homens fiéis, mas que está lá temendo a Deus, idôneos. Queridos, nós precisamos ligar isso, nós precisamos conhecer a árvore, porque uma árvore boa não dá frutos maus. Nós precisamos entender o caráter da pessoa, precisamos saber como é a vida dessa pessoa no meio secular, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança. O vizinho dessa pessoa o ama ou o odeia? Embora Jetro ofereça uma solução estrutural para a liderança, enquanto Paulo prioriza o formato moral e teológico dos ajudadores do líder, a verdade é que esses dois conselhos são bastante úteis para evitar esgotamento das lideranças e promover uma boa organização no ministério ainda hoje. Ou seja, o que o escritor quer dizer? A boa escolha, o ouvir o bom conselho é bom. Quando nós levantamos alguém para nos ajudar, que nós não vimos o caráter, nós não vimos se é temente a Deus, nós não temos certeza, nós corremos um grave risco de frustrar, de quebrar ministérios, de tirar gente da igreja, dele próprio caminhar para o inferno. Então, queridos, nós temos que notar, vai se levantar alguém, não é só vir pelo um sonho, uma adivinhação, mas, querido, é ver, é homem e mulher de Deus, são tementes a Deus, são idôneos. Por isso que Paulo aconselha Timóteo, olha, ele tem que o bispo tem que ser um homem de uma mulher só, ele tem que cuidar bem da sua própria casa. Se ele não cuida da sua casa, ele não é digno de cuidar da obra do Senhor. Isso são conselhos da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia de Estudo Pentecostal diz: procura homens capazes. O conselho que Jetro deu a Moisés sobre a delegação de autoridade a homens de Deus para maior eficiência e resultado na obra do Senhor continua válido hoje. O texto menciona várias qualificações de líderes do povo de Deus, os quais devem ser, primeiro, pessoas capazes. Segunda, pessoas que temem a Deus. Terceira, pessoas instruídas na verdade e totalmente dedicadas à causa. Quarto, pessoas que abominam o ganho desonesto e que por isso estão livres da cobiça e do amor ao dinheiro. Queridos, uma pessoa que é honesta, que ela abomina ganho desonesto, que ela não é subornada de jeito nenhum, é uma pessoa que você sabe que ela não vai te dar problemas na igreja. Nós temos que entender quantas vezes, queridos, eu vejo coisas erradas desse tipo. Imagine levantar um líder de missão e ele nunca foi missionário, ele nunca evangelizou, ele nunca ganhou uma alma para o Senhor na igreja, ele nunca entregou um panfletinho falando do amor de Deus, ele nunca abordou uma prostituta ou um drogado. Queridos, como? Como colocar um líder de casais se ele não trata bem sua própria esposa? Como colocar um líder de jovens se ele não sabe como aconselhar os jovens? Como aconselhar um namoro se às vezes ele não namora, se ele não é casado?
Que nós temos que entender essas coisas. O foco na lição. O coração de Jetro se alegrou muito com o bem que o Senhor havia feito aos israelitas. Então bendisse o Senhor e o reconheceu como maior que todos os deuses. Tópico 2.2. O melhor conselho está na Bíblia. Se qualquer conselho que for te dado não estiver na Bíblia, cai fora. Queridos, uma vez eu ouvi o conselho de um líder, uma líder espiritual, que era para um casal. O marido tinha se convertido e tinha ido para a igreja. A mulher não tinha se convertido. E aí, o conselho deste líder, foi para que ele largasse da esposa, porque aquilo era um jugo desigual, que ele disse, não, perante a Bíblia é totalmente errado. Perante a Bíblia, jugo desigual é quando você está na igreja, e você vai buscar alguém lá fora, alguém de outra religião, alguém de outro jugo, isso é jugo desigual. Mas se os dois vieram do mundo, ou se um veio do mundo, mas já era casado, ele não pode largar a pessoa porque ele veio para a igreja, queridos. Paulo diz bem claro, que através do testemunho desta pessoa, ela vai ganhar aquele que ainda não veio. Pelo menos o meu entendimento está errado. O meu entendimento, Deus é claro sobre a separação. Então o conselho, ele tem que estar de acordo com a Bíblia. Você recebeu um conselho, ele não tem embasamento bíblico, cai fora. Deus chama a atenção do seu povo para os seus conselhos e repreensões, para que sejamos sábios em nossos últimos dias. Olha o provérbio 19:20, o que ele diz? Ouçam conselhos e aceitem instruções, e acabará sendo você também sábio. Rejeitar os conselhos de Deus é como rejeitar o próprio Deus. Olha que Provérbios capítulo 1, versículo 26, 25 e 26 diz: antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Olha o que Deus estava dizendo, quando o conselho é de Deus, quando o conselho é bíblico, quando está na sua palavra, rejeitar o conselho de Deus é rejeitar o próprio Deus. Se Deus está dizendo não faça, não faça. Se você faz, você está rejeitando o próprio Deus. Olha o que o pastor Valdir diz: que a nossa vida possa sempre ser orientada em todos os detalhes pelos sábios conselhos da palavra de Deus, bem como pelas orientações daqueles a quem o Senhor constitui como líder sobre o seu povo, o que resultará sempre em bênçãos extraordinárias. Queridos, Deus levantou um pastor, Deus levantou uma pastora, um líder, capacitou ele, dá autoridade para que ele possa te aconselhar, mas mesmo sendo um líder, tem que estar embasado na palavra de Deus. Se não estiver, não é um conselho de Deus. 2.3, último subtópico do tópico 2, a procedência do conselho. Isso é muito importante. O que é a procedência do conselho? É você saber de onde está vindo o conselho. Assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoam, os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras nos colocam em risco. É preciso ser prudente e avaliar se quem está nos aconselhando é uma pessoa idônea, fiel e temente a Deus. Vejamos o que devemos perguntar nesses casos. Primeiro, o que nós temos que perguntar? Uma pessoa está dando o conselho para mim, eu tenho que fazer o pensamento aqui na minha cabeça assim: primeiro, o conselho é para edificação. Eu fui reclamar que eu briguei com a minha esposa, que eu estou muito triste com a minha esposa, que ela me deixou chateado, e eu vou aconselhar com um ímpio, com quem não é temente a Deus, ou até com um cristão que não é temente a Deus. Ele vai falar para mim assim: vamos pro bar beber, vai esquecer isso, trai a tua mulher, você é muito santinho com ela, mulher gosta de homem que bate, que explora, seja mais duro com a sua mulher. Esse conselho que você recebeu vai edificar a tua vida, o teu casamento? Não, cai fora. Segundo, o conselho é para exortação, o conselho é para acariciar o teu ego, dizer que você é bom, ou para te corrigir. Talvez você vai com esse mesmo conselho para um sábio, o sábio vai dizer para você: se arrependa, peça perdão para ela. Mas
peça perdão para ela, se alinhe, vocês são de Deus. Olha, você fez errado, não faça assim, não faça assado. É uma exortação para te edificar. Ah não, ó, você tá certinho, tem que gritar com ela mesmo. Ela que não vale nada, ela que devia ter feito isso, ela que devia ter feito aquilo. Não é exortação. E terceiro, o conselho é para consolação, ou seja, é para te dar forças, para te consolar. Olha o que 1 Coríntios 14, 3 diz: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Você tem consolado as pessoas tristes, ou tem julgado, ou tem condenado, ou tem feito alguma coisa contrária? Em casos de respostas positivas, podemos atentar para o conselho que nos está sendo transmitido. Ou seja, fiz essas 3 perguntas. Primeiro, na minha cabeça, é para minha edificação? Sim. Ele está me exortando a ser melhor? Sim. Ele está me aconselhando a ser melhor com a palavra? Sim. Então, é um conselho poderoso, sábio. Continuemos, caso contrário, ou seja, não, isso não me edifica. Não, isso ele está me levando meu ego. Não está me consolando, não. Cai fora. Continuamos a orar a Deus para encontrar a pessoa que necessitamos. O Antigo Testamento interpreta Jetro iniciou suas gestões acerca de mudanças, garantindo que Moisés poderia prosseguir com seu trabalho espiritual, como sempre havia feito. Continuaria sendo profeta, mestre, educador e homem de Deus como sempre. Continuaria sendo o representante de Deus, procurado pelos israelitas para lhe administrar justiça. Ele nada sacrificaria do bem que estava fazendo, mas faria tudo isso melhor e com eficiência. O que eu ensinei? É preciso saber ouvir e discernir os conselhos prudentes que nos fazem vitoriosos. Então, querido, se você tiver essa regra geral na tua vida, então, ó, Jetro foi lá falar para Moisés, e Moisés parou e perguntou assim: peraí, esse conselho é para edificar? Se eu fazer o que Jetro está fazendo, eu vou ter mais tempo para liderar, para ensinar, para conversar? Vou. Então, ó, é para minha edificação. Segundo crivo, esse conselho está me exortando? Tá. Ele diz que eu estou fazendo errado, que eu vou morrer e vou matar o meu povo. Ele está certo? Tá. Ó, positivo, ele está me exortando com amor. Terceiro, ele está me consolando? Tá. Olha, ele está dizendo que o povo vai ficar melhor, que eu vou conseguir ter mais tempo. É uma consolação. Então, ó, o conselho é divino. Então, te aconselhando, coloque essas 3 coisas na tua vida. Se tiver as 3, tá dentro. Se não tiver, continue orando a Deus que Ele vai colocar uma pessoa que tenha essas qualidades para você. Último tópico, e agora? Terminou o 2. Conseguiu um joinha já? Conseguiu um comentário aí? Ou nem comentário, vocês estão com preguiça de colocar aí? Me ajuda! Me ajuda, povo de Deus. Tópico 3. Rejeitando os maus conselhos. Conselho ruim, joga fora. Paulo diz assim, ó, ouve-se tudo o que te diz, mas só retém o que te é bom, o que te edifica, o que te exorta, o que te consola. Os cristãos não devem andar segundo o conselho dos ímpios, porque o caminho deles perecerá. Salmo 1, abrindo o saltério, importantíssimo, começa dizendo assim, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas leva o caminho dos ímpios, ele leva a destruição. Olha só o que o salmista estava dizendo nisso daqui, ele estava sendo bem claro, olha, aquele que pega o conselho do ímpio, o mau conselho, o conselho errado, que não edifica, que não exorta, que não consola, ele vai te levar à maldição, o caminho dele vai perecer. Para ser felizes e prósperos em tudo, devemos ter prazer na lei do Senhor. Se você não tiver prazer na Bíblia, queridos, você está andando para trás, e andar com bons conselheiros, pois muitos querem nos atrair com conselhos enganosos. Ora, Provérbios 12:5, os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios
é enganoso. Tem pessoas que querem te aconselhar de propósito para ver o teu fracasso, para ver a tua frustração, para ver o fim do teu relacionamento, para ver o sorriso do teu rosto sair. Por isso que nós temos que aprender conselhos como nós ouvimos. Guarde esses 3 conselhos aí, como você avaliar um conselho, e isso lhe fará muito bem. 3.1. Conhecendo o conselheiro. Conversas que não edificam tendem a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo os bons costumes. Olha o que Paulo diz na primeira carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar. Ele está dizendo, não seja bobo, não seja tolo, não seja idiota. As más companhias, as pessoas erradas na tua vida, o sentar com escarnecedores, com zombadores, corrompe o bom costume. Lembra? Uma laranja podre no meio de um saco de laranja boa, ela vai contaminar e apodrecer todo o saco. Não venha você dizer para mim que você tem domínio próprio, que você sabe lidar, que você pode sentar no meio de pessoas más, zombadoras, que vai estar tudo bem. Não vai. Jesus aqui é claro dizendo, olha, as más conversações, as pessoas erradas, não se engane, vai te corromper. Ceder aos conselhos mundanos de pessoas que não têm comunhão com Deus é abrir espaço para valores como integridade, fidelidade e respeito. Por exemplo, sejam desprezados. Olha só que coisa linda. Se precisar pedir conselho a alguém, tome alguns cuidados. Procure conhecer a história de vida dessa pessoa, se ela é temente a Deus, se é fiel e idônea em seus relacionamentos, se outras pessoas têm referências sobre ela, se possível procure saber se ela já passou por alguma situação parecida com a que você está enfrentando. Sem dúvida, isso fará com que os conselhos dela sejam os mais consistentes. Ou seja, queridos, um jovem que nunca casou, ele tem condição de ser conselheiro de um casal? Se ele nunca viveu um relacionamento, um casamento nas 4 paredes, ele tem condições de te aconselhar você? Não, queridos. Nós temos que entender isso, mesmo sendo cheio do Espírito, porque o Espírito diz assim, que ele traz à nossa lembrança o que nós vimos e ouvimos. Nós precisamos de conselheiros de verdade. Um cara que espanca a sua mulher em casa, ele tem como aconselhar um outro marido? Não. Um jovem que não sai da baderna da prostituição, ele tem como aconselhar um outro jovem? Não. Nós somos exemplos, nós somos a luz para as trevas, nós somos o sal que dá sabor. Precisamos entender isso, e quando você vai procurar um conselho de uma pessoa, primeiro conheça essa pessoa, conheça a índole dela. Muitos você vai desabafar e no outro dia a igreja inteira está sabendo. 3.2. Agora, você escolheu a pessoa, aquela pessoa é idônea, aquela pessoa é temente a Deus, aquela pessoa tem um bom testemunho, ela te aconselhou. Agora o segundo passo, não é porque ela te aconselhou que está perfeito, nós temos que analisar o conselho. Ao receber um conselho, procure não o colocar em prática de imediato. Acabou de ouvir? Espera. Primeiro busque a direção de Deus em oração, depois confronte a orientação recebida com os seus princípios. Ou seja, você recebeu a oração, confirme com Deus. Recebeu um conselho, Senhor, é mesmo do Senhor? Eu posso ter paz, eu posso ter tranquilidade, é o Senhor que está no comando disso? Nós temos que entender isso. E os princípios, é bíblico? Tá certo? Não tá? Jetro orientou Moisés primeiro a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão, e é isso que devemos fazer sempre. Moisés sentiu firmeza na estratégia de seu sogro Jetro, e fez tudo o que lhe dissera. Êxodo 18, versículos 23 e 24. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido, sendo bem sucedido em tudo que colocou em prática. O Antigo Testamento interpretado diz:
Deus seja contigo, a fim de dirigi-lo nas mudanças que Jetro estava propondo. Assim Moisés obteria pleno sucesso. Jetro deixou claro que só queria o bem de seu genro, mesmo que suas propostas provocassem mudanças radicais no tocante à maneira como Moisés deveria fazer o seu trabalho. Queridos, aquilo que eu disse no começo, muitos líderes soberbos, egoístas, quando uma outra pessoa vai lhe aconselhar mesmo na direção de Deus, ele não ora para saber se aquele conselho veio de Deus, mas ele se acha que Deus vai falar direto com ele, que Deus só fala com ele. Moisés poderia falar assim: ei, Jetro, você não conhece Deus? Jetro, é eu que sou assim, ó, com Deus. Jetro, para que eu vou dar ouvido? Você nem sabe quem é o eu sou que eu sirvo. Ele me aconselha. Mas Moisés foi humilde, servo, fiel, ouviu o conselho, buscou a Deus e colocou em prática, e a sua carga aliviou. 3.3. Cuidado com os maus conselhos. Há muitos tipos de pessoas negativas no mundo: ciumentas, invejosas, sabotadoras e assim por diante. Por isso, seus conselhos podem nos levar a decisões erradas, capazes de causar perdas financeiras e pessoais. Portanto, observe, avalie, questione-se e principalmente consulte o Senhor. Não adianta você ver a pessoa idônea, a pessoa fiel, você observar, avaliar e achar que está tudo bem, se você não consultar o Senhor. Não tome partido enquanto Deus não tomar o seu partido. Há certos caminhos que ao homem parecem perfeitos, direitos, mas quem segue por eles acabará encontrando morte. Provérbios 14:12. Por isso, todo cuidado ao receber conselhos é pouco. Muitas vezes é preciso dizer que estamos fazendo uma grande obra e por isso não podemos ouvi-los. Não vamos parar o que estamos fazendo para dar ouvidos a incrédulos e pessimistas. Neemias 6:4. Eu ensinei o quê? No último tópico, eu ensinei que Jetro orientou Moisés a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Queridos, imagine o tanto de pessoas lá na época de Noé, quando Noé começou a construir a arca, num lugar que não tinha rio, que não tinha chuva, que não tinha nada, os conselheiros, os mais velhos, da onde Noé morava, imagina o tanto de conselhos errados que foi dado, mas Moisés consultava o Senhor. Se você buscar de Moisés ser consultado pelo Senhor, queridos, pode ter certeza absoluta na tua vida, você será bem sucedido. Finalizamos 3, vamos para a conclusão. Olha o foco na lição, ó. Quando buscamos ao Senhor em oração e andamos sob a direção do Espírito Santo, Ele nos leva a construir relacionamentos saudáveis. Conclusão: todo conselho deve ser analisado à luz das Escrituras, em oração e na direção do Espírito Santo, desde sua fonte até a tomada de decisão. Avaliar os impactos positivos e negativos do que ouvimos é uma decisão sábia, que pode evitar danos e prejuízos mais adiante. Que nós possamos aprender com Jetro, aprender a ouvir um conselho como Moisés ouviu, a avaliar os conselhos. Ele é para edificação, ele é para consolação e ele é para exortação. Abrace, coloque, está de acordo com a palavra, orei, está de acordo com o Senhor quer? Perfeito, queridos. Quão bom e sábio é um homem que tem um conselheiro ao seu lado. Por isso que a Bíblia diz assim, que a mulher sábia edifica a casa, ela é a conselheira sabedora do seu marido. Terminado, queridos, mereci, já tudo certinho, bonitinho. Olha na próxima lição, no dia 12 de outubro, a lição 2, nós vamos estudar sobre Josué. Quem nunca ouviu falar sobre Josué? Josué, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mantenha-se no centro. Josué, eu não te ordenei, seja forte e corajoso, não te espane, não tenha medo, eu sou contigo por onde tu andares. Queridos, nós vamos falar sobre ele e o tema será aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Amém, amém, amém.
Obrigado por você que ficou comigo até agora, que conseguiu me ouvir, que esteve comigo, que perdoou os meus erros, que me incentivou, que está colocando comentário. Obrigado você que orou pelo nosso casamento, que foi ontem, dia 4 de outubro. Aleluia, um casamento para glorificar o nome do Senhor. Lembre-se sempre, Deus não une pessoas, Deus une propósito. Que você possa sempre me ajudar. Queridos, vamos orar? Querido papai, em nome de Jesus, entramos mais uma vez na tua presença, agora para te agradecer por esta aula maravilhosa, por esses ensinamentos maravilhosos. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor coloque jetros na minha vida, conselheiros sábios, que tenha a palavra do Senhor na boca, que possa me inspirar, me ajudar, me fazer crescer, papai, que eu fuja de conselhos enganosos, que eu fuja de maus conselhos. Senhor, abençoa essas aulas, abençoa este canal, entregue para mais e mais pessoas, que mais pessoas possam junto comigo usufruir dessas plataformas e dessas palavras maravilhosas. Fica conosco, papai, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.